Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Mas antes do nada, o que poderia ter? Quem sabe uma bola que paralisa o tempo, paralisa corações, paralisa sonhos, sonhos que podem se tornar realidade. O cenário é de gala. Pela primeira vez o Maracanã vai proclamar o campeão da América. Hoje é um dia que a razão não explica. Hoje vale o título da Taça Libertadores da América. Pelas palavras de Nelson Rodrigues, uma torcida não vale a pena pela sua expressão numérica. Ela vive e influi no destino das batalhas pela força do sentimento. E a torcida tricolor leva o imperecível estandarte de paixão. Essa foi a esperança que todos os tricolores levaram para o Maracanã em 2008, na primeira final da Libertadores. E as imagens da festa do momento em que o time entrou em campo. Curta aí. Que beleza, Maracanã. Que cenário. Foi agora há pouco, no momento em que os times entraram em campo. Uma festa digna deste palco tradicionalíssimo do esporte mundial. Em 2008, o Fluminense jogava a sua terceira Libertadores. Encarou vários times na fase de grupos e foi passando e vencendo um a um. Fez jogos emblemáticos nas oitavas, nas quartas e na semi. Um jogo épico contra o São Paulo, com o gol do Washington Coração Valente nos acréscimos do jogo. Venceu o Boca Juniors, tradicionalíssimo, por 3-1 no Maracanã. E foi para sua primeira final de Libertadores contra a LDU de Quito. Essa história nenhum tricolor gosta de contar. É uma história de angústia e de sofrimento que perdurou por 15 anos. O Washington necessita fazer. Autorizado o Washington. Partiu para a bola, o Washington bateu, Cevallos defendeu. A LDU é campeã da América. O futebol equatoriano conquista pela primeira vez o título da Libertadores da América. Cevallos, o mais experiente do time, se consagra com 3 defesas. E a Liga é campeã da Libertadores na sua 49ª edição. A dor de um Maracanã lotado por parte do Fluminense. A alegria da torcida da Liga que está presente. Luiz Alberto incrédulo. Jogadores do Fluminense parecem não acreditar na conquista da Liga Deportiva Universitária. 2008 foi um ano praticamente inesquecível, né? A gente viveu o céu e o inferno em 2008, né? Eu estava no Maracanã em 2008, né? Presenciei aquela coisa absurda ao vivo no Maracanã. Na verdade, em 2008 eu fui em todos os jogos, né, daquela Libertadores, assim como em 2023 agora também. Então a gente se preparou muito para estar naquele jogo ali, né? Apesar de a gente ter tomado de 4-2 no jogo de ida, a gente foi para o Maracanã muito esperançoso
muito sabedor que a gente poderia reverter esse placar. Cara, eu tenho muita recordação de 2008. Eu tinha 11 anos. Foi em 2008 que deu um start assim na minha vida de querer saber de Fluminense, de querer entender o futebol. Porque inicialmente eu ia pro Maracanã com meu pai naquela coisa de criança, né? Tipo, saía do Maracanã, ia fazer um lanche, ia pro McDonald's e tal. E, enfim, não me importava muito com o que acontecia. Eu gostava da atmosfera do Maracanã, mas não era algo que eu compreendesse o que estava acontecendo. Até que quando chegou 2008, vendo a emoção do meu pai, o ambiente, né, o estádio igual, acho que de 2023 ou até mais naquela época, mas uma atmosfera incrível que só a torcida do Fluminense consegue proporcionar. Bom, primeiro a gente não jogava Libertadores há muitos anos, né? O Fluminense lá atrás, a Libertadores não tinha interesse, né? Os clubes não tinham essa visibilidade que tem hoje, tanto que em 85 o time priorizou o Campeonato Carioca, o tricampeonato, do que a Libertadores, né? Então a gente ficou muitos anos sem jogar, de 85 a 2008 sem jogar Libertadores, por esse desinteresse também. E aí entramos nessa Libertadores depois de muitos anos e fomos à final. A coisa foi desenvolvendo, fizemos uma ótima campanha na primeira fase, mas só que a coisa acabou daquele jeito, deixou a torcida muito triste, o torcedor ficou muito triste porque a gente, tendo passado como a gente passou pelo São Paulo e pelo Boca, a gente jamais ia imaginar que ia perder uma final para a LDU, né? O clube do Equador e tudo. A gente estávamos lá em Quito, perdemos de 4-2, poderia ter sido pior porque o primeiro tempo acabou 4-1, mas no segundo tempo a gente fez um gol e eles não fizeram mais gol nenhum. Mas na fase de grupos, no primeiro jogo nosso da Libertadores, foi 0-0 lá. Então o Renato foi confiante, né, para esse jogo, né, para que a gente não tomasse uma derrota ou uma derrota de um gol, ia trazer para o Maracanã para ser campeão aqui. Mas não aconteceu, fomos para os pênaltis e foi aquela devastação. E uma tristeza muito grande. E no ano seguinte, para complementar a tristeza, a gente foi para a final da Sul-Americana contra a mesma LDU, perdemos lá de 5-1, depois ganhamos aqui de 3-0, né? Mas infelizmente faltou um pouquinho mais e o Fluminense mais uma vez perde, né? Em casa para a LDU novamente, né? O Fred foi expulso também. Uma tristeza muito grande, né? Eu vinha de um acidente muito grave, né, que eu sofri em 2007, numa explosão, então aquele ano o Fluminense acabou sendo campeão da Copa do Brasil e se credenciou para a Libertadores, né? E nesse meio de recuperação eu comecei a ver os jogos do Fluminense todos no Maracanã com um grupo de amigos, claro e evidente com o meu pai. Então todos os jogos que houveram no Maracanã, estava lá eu e meu pai. E na final, no dia 2, a gente estava junto lá naquele jogo, né, que todo mundo sabe o que aconteceu. Eu nunca vi aquele jogo depois pela televisão, mas eu e meu pai lá estávamos. E só quem estava lá naquele dia sabe o que a gente sentiu, sabe o que aconteceu. A gente não sabe explicar exatamente o porquê, né? Mas acho que depois do que aconteceu agora, 15 anos depois, as coisas começam a ficar mais claras pra gente. Tinha que passar por aquilo ali. Meu pai, infelizmente, fisicamente não pôde ver o título do Fluminense da Libertadores, mas espiritualmente, com certeza, ele estava lá, vibrando, torcendo, como esteve em 2008. Apesar do sofrimento, foi uma grande campanha do Fluminense, né? Talvez assim a gente tenha acreditado que depois do jogo contra o Boca na semifinal a gente realmente já teria sido campeão. Mas são coisas do futebol, são coisas da vida e eu acho que tudo tem que acontecer da forma que tinha que acontecer. Não coincidentemente a gente perdeu o ano seguinte também pela mesma LDU na Sul-Americana. Então a vida vai dando conta de acertar esses detalhes. Fomos campeões agora da Libertadores e temos aí um encontro marcado novamente com a LDU na Recopa em fevereiro. Então é esperar, mas em 2008 eu estava dentro do Maracanã com mais de 100 mil tricolores, passando aquele sufoco, vendo o time ganhar, vendo o time ser roubado, né? Se a gente pode falar isso, pelo árbitro da partida à época.
sem dar pênalti, invertendo jogadas, dando impedimentos inexistentes, enfim. Mas tudo tinha que acontecer naquela noite e tudo que aconteceu naquela noite acabou agora. Cara, em 2008 a gente tinha fechado a academia, que sou formado em educação física, tinha fechado a academia. E aí a gente tava com o dono da academia, que é a Tricolor, com mais uns 2 amigos, e a gente assistiu dentro da academia. E aí foi, começou emocionante, né? Aquele 3-1, a gente acreditando, mas infelizmente aquele árbitro argentino, né, nos tirou aquela taça, né, a Libertadores, e agora um time argentino levou o troco, né? Na hora quando terminou os pênaltis, cara, a gente estava num clima falei que até com meu amigo, tava num clima de festa e a gente acabou saindo com um clima de velório, cara. Foi mó baixo astral, entendeu? Aquele silêncio, e eu fico imaginando quem estava presente no Maracanã, né? Como que deve ter sido esse momento para eles, entendeu? Então, e você que estava no 2008 e agora em 2023, cara, é uma redenção que acho que tudo que estava entalado foi no sábado agora a gente colocou para fora. Cara, 2008 foi muito traumático, inclusive porque eu também sofri um acidente nesse ano e quebrei o fêmur, enfim. Foi um ano muito difícil para todo mundo e para todos os tricolores, né? Eu tenho poucas lembranças desse dia, eu tinha só 14 anos, mas eu acredito que foi a volta, foi a nossa segunda chance. A vitória é só mais um momento é uma retribuição de Deus divina, acredito que divina, para essa torcida tão sofredora. E o nosso momento chegou. E a gente no Maracanã viveu uma das maiores festas, uma das maiores histórias, uma das maiores festas até 2023 que o Maracanã já tinha visto. Eu acho que até a de 2008 foi maior até que de 2023, porque em 2008 a maioria era tricolor naquele estádio. E agora em 2023 a gente meio que coloca uns 60-40 ali contra o Boca, mas 2008 era muito tricolor. A capacidade era maior, devia ter uns 92 mil pessoas no Maracanã e praticamente 90 mil pessoas, 88 mil pessoas eram tricolores naquele jogo. O Maracanã fez uma festa incrível, né? O Fluminense, a torcida fez uma festa incrível e a gente começa o jogo tomando aquele 1-0 e as coisas começam a ficar embaçadas pra gente. E a gente começa a pensar como é que vai ser. E Thiago Neves faz aqueles 3 gols numa final. E quando a gente vai para os pênaltis, a gente só entrega nas mãos de Deus, né? O Maracanã estava em êxtase, fica naquela tensão. E à medida que vão se perdendo os pênaltis, Conca, Thiago Neves, depois por último Washington, a tristeza reinou. Para mim, com certeza, foi um dos piores dias da minha vida, assim, no sentido de estar no estádio, no sentido até pessoal mesmo, foi um luto. Eu fiquei assim uma semana sem dormir, até hoje eu não assisti esse jogo. Agora em 2023, depois de a gente ter ganho a Libertadores, eu até pensei, vou assistir esse jogo agora, né, que foi exorcizado, mas para quê? Não tem necessidade nenhuma mais, o que ficou, ficou. Viver agora o momento de 2023, mas com certeza 2008 foi uma mágoa muito ruim. Eu fiquei dias sem dormir e 15 anos indagando o porquê que isso aconteceu, né? Os deuses do futebol deviam isso a gente, né? Eu me perguntava por que isso aconteceu com o Fluminense no Maracanã. E aí 15 anos depois a gente tem essa possibilidade novamente de estar vivendo uma final de Libertadores novamente no Maracanã. Só podia ser coisa dos deuses e eles estavam devendo isso pra gente. Então 2008 foi um ano muito ruim, muito traumático para mim e para muitos torcedores, muitos que não estão aqui agora, que não puderam ver esse 2023, mas a gente conseguiu, graças a Deus, passar por esse momento trágico do Fluminense bem até chegar 2023.
E tem muita história engraçada também, assim, apesar de ter sido um momento muito ruim, mas eu na época me apaixonei pelo Fernando Henrique, o goleiro do Fluminense. Então eu criei aquela paixão platônica de criança, né, de recortar o jornal com as reportagens dele, prendendo o quadro do meu quarto. E meu pai me zoava muito por isso, né, falava que ele era jogador de totó, enfim. Mas foi em 2008 a virada de chave, assim, de eu querer entender mais sobre o Fluminense. Eu cheguei a falar pro meu pai uma vez que eu queria ser gandula, porque eu queria trabalhar com o Fluminense, estar perto ali de todos os jogos. E foi assim, foi aos pouquinhos, foi construindo. O jogo contra o São Paulo me marcou muito também, porque eu lembro que quando saiu o gol do Fluminense, a gente precisava buscar o resultado em casa, né? A gente tinha perdido em São Paulo. E aí, quando saiu o gol, a torcida tinha, assim, uma poça de xixi no antigo Maracanã. E um monte de torcedor começou a se jogar naquele xixi ali. E eu não conseguia, 11 anos, comemorar o gol. Eu ficava chocada com o que estava acontecendo. E eu só queria mostrar pro meu pai que as pessoas estavam rolando no xixi. E meu pai, tava nem aí. Ele só queria comemorar. Então, foi um momento, assim, muito engraçado também que me marcou. Mas, sem dúvidas nenhuma, foi a trajetória inteira, assim. Eu só não consegui, infelizmente, ir para o jogo final, né? Meu pai não conseguiu o ingresso e aí, consequentemente, não conseguiu a minha gratuidade. Mas eu lembro também da minha mãe é flamenguista. E eu lembro que minha mãe virava para meu pai em jogos muito tarde, né, à noite. Ela falava, se essa menina não acordar no dia seguinte para ir para a escola, você vai ver só e tal. E aí, sempre depois dos jogos era uma festa, né? Meu pai nunca vinha embora direto depois do jogo. Então eu chegava em casa 3, 4 da manhã com ele e eu não dormia, porque eu tinha que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte para ir para a escola e eu tinha muito medo de perder o horário, porque eu sabia que meu pai não ia me chamar. Então eu acabava muitas das vezes ficando virada para não perder o horário da escola e no próximo jogo eu poder estar no Maracanã com meu pai. E a gente vem, né, de lá para cá, passando alguns momentos de dificuldade, alguns momentos melhores, aí ganhamos 2 brasileiros e depois algumas participações em Libertadores também, algumas eliminações, né? Mas você já passou a participar, você tinha naquele momento jogado mais Libertadores, porque Libertadores se ganha jogando muitas vezes, né? Não adianta você jogar uma e jogar outra daqui a 20 anos, tem que jogar todo ano, ou ano sim, ano não, ou 2 anos sim, ou não, para você poder uma hora beliscar, né? Então, até esse momento maravilhoso que chegou agora, de uma forma épica, para mim, a maior Libertadores de todos os tempos, falada por todos aí, a mais difícil, com vitórias sobre diversos campeões, né? Cada fase foi um campeão de Libertadores. O Fluminense joga hoje mais do que o Flamengo, embora o Flamengo seja melhor que o Fluminense. O Flamengo ganhou de 3 lá. Eu não descarto uma vitória por 2 gols do Olímpia lá, não descarto. E outra coisa, o Fluminense não tem camisa nenhuma em competição sul-americana, não tem peso nenhuma a camisa do Fluminense. O Fluminense não tá acostumado com esse tipo de situação. Chegou uma vez uma final da Libertadores e perdeu em casa pra LDU. O Fluminense não é. Pode ser que comece esse ano. Ontem eu tava assistindo o jogo lá por aquele aplicativo, né? Um jogo de 2 times com grandes camisas. Mentira, o Fluminense não tem grande camisa na América do Sul. Não tem. É o único time brasileiro que não tem um título internacional oficial, é o Fluminense. O Fluminense tem todas as vantagens nesse confronto. Bom, e é o favorito. Com relação à torcida, vai ser pau a pau. E a torcida do Boca vai fazer mais barulho que a do Fluminense, fato. E você vai ouvir a torcida do Boca gritando muito mais. Isso com relação a isso. Isso aí quem tá dizendo é você. É claro. A torcida do Fluminense vai gritar o jogo inteiro. É o jogo da história do Fluminense. Você pode gritar o que quiser. O Boca também pode gritar o que quiser. Sim, mas eu tô falando que a torcida vai ser, a do Boca vai prevalecer. Eu acho que o Boca vai tomar aquela arquibancada do lado dele. O meio vai ser do Fluminense. Vai ser dividido. Mas se tiver 1/3 de Boca e 2/3 de Fluminense, a torcida do Boca vai fazer mais barulho. Como é irritante. Porque a carga de... Como ele é irritante? Por quê? Porque você baba o ovo da torcida do Boca. Tu pega o Fluminense, belo time, provável adversário do Inter. Joga bonito, treinador que faz um jogo jogado e tal, mas já atingiu o seu teto. Já se sabe onde ele pode ir e ele já foi. Ele é bom, mas é ali que ele vai. O Inter está em crescimento. O Internacional não atingiu o seu teto, o Inter está em evolução. Dizem que
O time que vai ser campeão, ele tem que ter o melhor goleiro e o melhor centroavante. Me dá a taça agora. Me dá a taça agora. Eu tenho o melhor goleiro da América e o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. O melhor centroavante em atividade dentro do futebol brasileiro é Ener Valencia. Fluminense agora. Favorito, candidato ao título ou azarão, Renato? Acho que o Fluminense está ali na segunda prateleira. O Fluminense não chega a ser favorito, muito pelo elenco do Fluminense. Acho que o Fluminense não tem banco de reserva. E muito pelo que fez ano passado, né? Eu acho que essa é a grande expectativa do Fluminense, é a Libertadores esse ano, pelo desempenho que teve ano passado, que era o grande objetivo, a classificação. E a Libertadores, eu acho que o Fluminense vai ser o campeão. Então, por isso que... Fluminense vai ser o campeão. Tá sabendo legal. Tá vendo pode ser, ué. Não, tô. Claro que pode ser. Pode ser. Minha opinião... competição ainda, né? A minha opinião... Palmeiras. A minha opinião, posso? Claro. Estou voltando pro Brasil, pro Fluminense, para jogar e para ganhar títulos. Então, quero mostrar isso para o torcedor. Agora eu tenho ainda mais uma responsabilidade, né? Que é poder honrar os meus pais conquistando troféus aqui, já que eu prometi para eles. Eu uso 3 palavras assim que são de suma importância na minha vida, né? Que é sonhar, profetizar e realizar. Quero dar o melhor de mim para lograr muitos títulos e todos os objetivos possíveis. Eu tenho essa possibilidade hoje de disputar mais uma Libertadores pelo Fluminense e vou dar o meu melhor sempre. Quero construir uma família diferente, uma família vitoriosa, uma família feliz que eu possa demonstrar da alegria para nem só para os meus companheiros, mas para a torcida também. Muitos jogadores queriam ter essa oportunidade que eu estou tendo, né? E eu quero agarrar essa oportunidade, né? Poder dar alegria ao torcedor, né? Conquistar títulos, né? Então, essa é uma oportunidade muito grande na minha vida. Espero que eu possa representar vocês da melhor maneira possível, né? Com tudo que vocês estão esperando, né? Da minha pessoa como jogador ali dentro de campo, estar sempre junto, todo mundo junto, que a gente vai conseguir coisas grandes aí para conquistar. Chego em um grande clube do Brasil, é um sonho que eu realizo, um sonho que não só eu sonhei, mas toda a minha família. Então eu chego representando esse sonho. E espero continuar fazendo história, continuar levantando taça, continuar fazendo ele aí e continuar apoiando o time, que a gente está preparada para tudo e o próximo ano vai dar tudo certo, que vamos conseguir muitas coisas importantes. Eu vim aqui para me dedicar minha alma para que o Fluminense consiga vencer tudo que for possível. Quando eu falo que vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu. Afinal é questão de honra. O gol é meu. A Libertadores começa pela mídia com o Fluminense desacreditado. Um Fluminense que não tinha camisa, um Fluminense que não tinha torcida, um Fluminense que não tinha futebol. Em sua estreia contra o Sport Cristal, o Fluminense começa perdendo o jogo. Toma 1-0 da casa do adversário. Mas no decorrer do jogo, o Fluminense recupera suas forças e vira o jogo para 3-1. Com a sua estreia fora de casa, o Fluminense vence sua primeira partida da Libertadores 2023. No seu segundo jogo, o Fluminense vence o The Strongest por 1-0 no Maracanã. Em um jogo trucado, muito difícil, o capitão Nino faz de cabeça para o Fluminense 1-0. E o Fluminense vence a sua segunda partida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. O terceiro jogo é o jogo mais esperado da fase de grupos da Libertadores. O Fluminense enfrenta o River Plate no Maracanã. Germán Cano abre o placar, fazendo 1-0 para o Fluminense.
O River Plate empata o jogo e torna o jogo um pouco mais complicado para o Fluminense. Mas com a expulsão do jogador, o Fluminense vai para cima e domina o jogo. Faz o seu segundo gol, o seu terceiro gol, o quarto gol e o quinto gol contra o River Plate. O Fluminense vence o River por 5-1 no Maracanã. Para muitos, é considerado o jogo de virada para o título da Libertadores 2023. Nos 3 primeiros jogos da fase de grupo, o Fluminense somou 3 vitórias e começa a fazer os jogos de volta. O Fluminense tem sua primeira derrota contra o The Strongs na altitude e perde por 1-0. No quarto jogo da fase de grupos, o Fluminense pega o River Plate na Argentina e tem sua segunda derrota, perdendo por 2-0 num jogo muito duvidoso pela arbitragem. Assim, o Fluminense vai para o seu último jogo, tendo que somar 1 ponto dentro do Maracanã para se classificar. Depois de um começo muito bom na fase de grupos, com 3 vitórias, o Fluminense vai para o seu último jogo no Maracanã, tendo que somar pontos para se classificar. Enfrenta o Sport Cristal com essa responsabilidade e Germancano abre o placar fazendo 1-0. Mas para o Fluminense nada é simples, nada é fácil, quanto parece ser. E o Sport Cristal empata o jogo, deixando o Maracanã tenso com a classificação do Fluminense. Ainda assim, o Fluminense se classifica e vamos para as oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Começa o mata-mata da Libertadores para o Fluminense, enfrentando o Argentinos Júnior na Argentina. O Argentinos Júnior abre 1-0 no placar, deixando o jogo difícil para o Fluminense. Mas a dificuldade maior vinha com a expulsão do Marcelo, que acidentalmente machuca o jogador do Argentinos Júnior, ocasionando sua quebra de perna numa das cenas mais estranhas do futebol. Ainda assim, o Fluminense consegue o empate, pois o jogador do Argentinos Júnior também foi expulso e o goleiro Linha teve que ir para o gol. Em rara felicidade, Samuel Xavier acerta um daqueles chutes que entram para a história desse título. E o Fluminense empata na Argentina em 1-1, levando o jogo para o Maracanã. No jogo de volta, brilha novamente a estrela Samuel Xavier, abrindo o placar com mais um chutaço, fazendo 1-0. Mas, por falar em estrela, começa a brilhar a estrela do moleque de Xerém, John Kennedy, que faz o segundo gol e classifica o Fluminense para as quartas de finais da Taça Libertadores da América. No primeiro jogo das quartas de finais, o Fluminense enfrenta o Olímpia, time que eliminou o nosso arquirrival. Isso deixou a imprensa daqui achando que o Fluminense também seria eliminado pelo mesmo time. Mas o Fluminense abriu o placar com o André e fez o seu segundo gol com o Germancano. No Maracanã, o Fluminense fez 2-0 no Olímpia e foi para sua segunda partida no jogo de volta. No jogo de volta, novamente brilha a estrela de John Kennedy, fazendo um golaço e abrindo o placar 1-0 para o Fluminense, na casa do adversário. O Olímpia empata o jogo com um chute dentro da área, onde a bola desvia no zagueiro Nino e tira qualquer defesa do nosso goleiro Fábio. 1-1 no placar. Novamente John Kennedy faz a diferença e Germancano está lá para fazer 2-1 para o Fluminense. Nosso artilheiro não para de fazer gols. Mais um gol de Germancano, 3-1 no Olímpia e o Fluminense se classifica para as semifinais da Libertadores. Na semifinal, um dos jogos mais difíceis para o Fluminense, enfrentando o Internacional. Cano abre o placar no Maracanã, 1-0 para o Fluminense. O Fluminense, com jogador a menos, sofre o empate. Samuel Xavier foi expulso e o Inter faz 1-1. Ainda no segundo tempo, o Inter vira o jogo
2-1 Internacional. Mas quem tem Germâncano no time não pode deixar de fazer o L. E um daqueles chutes de rara felicidade, Germâncano empata o jogo, mesmo com o Fluminense com um jogador a menos. É o time de guerreiros na Libertadores da América. No jogo de volta, o Internacional abre 1-0, numa infelicidade do goleiro Fábio, que tropeça no zagueiro e toma um dos gols mais estranhos da história do futebol. 1-0 Inter, dentro do Beira-Rio. O jogo se torna difícil para o Fluminense. Mas quem espera sempre alcança. E tá lá de novo, John Kennedy, o moleque de Xerém, desequilibrando a partida. E empata o jogo em 1-1. Para a loucura geral da torcida tricolor, o Fluminense vira o jogo com Germâncano. Esse é um dos jogos mais difíceis do Fluminense na Libertadores. Mas Germâncano e John Kennedy fizeram a diferença nessa semifinal. E o Fluminense chega depois de 15 anos, finalmente, a mais uma final da Taça Libertadores da América. Eu acho que antes da primeira fase, né, assim, o sorteio da Libertadores já foi algo que causou adrenalina, assim. A gente caiu num grupo que era considerado o grupo da morte, apesar da gente estar com um elenco muito bom, muito encaixadinho ali no início do ano. Era uma Libertadores, né, e aí a gente não tinha Libertadores, era desacreditado por isso, né, por ser também um título inédito, e ter adversários muito difíceis ali. Tinha a questão da altitude, tinha a questão de ter o River Plate no nosso grupo. O nosso rival caiu num grupo super fácil, né? E aí, afinal, sendo no Maracanã, já davam como certo eles estarem na final e não a gente. Mas é aquilo, né? O Fluminense sempre, quando é desacreditado, parece que tira forças do além. E cada jogo, pra mim, foi um jogo, sabe? Eu queria muito chegar à final, mas eu não tinha essa certeza, né? Eu tinha um medo, eu tinha um receio, e eu botei na minha cabeça que eu tinha que viver o momento. Então eu ia pro jogo naquela ansiedade, na expectativa de querer vencer, até porque a gente ano passado foi eliminado na pré-Libertadores pro Olímpia, né? Então o adversário que eu tive muito medo foi o Olímpia. Eu falei assim, meu Deus, tudo de novo, espero que não aconteça o que aconteceu no ano passado, e graças a Deus não se repetiu a história. Mas foi isso, foi viver um jogo de cada vez, curtir cada fase, cada momento, sem se desesperar, né? Cara, pra falar a verdade, eu tava muito confiante, sabe por quê? O Fluminense não tava começando um trabalho de janeiro para Libertadores. O grupo já estava formado, o Diniz já tinha um grupo, o Fluminense já vinha feito campanha boa no Brasileiro. Então eu estava muito confiante, tanto é que eu fiz a camisa, eu coloquei essa fantasia esperando esse momento de ver o Fluminense disputar o Mundial. E como o trabalho do Fluminense já era um trabalho consolidado, então esse ano eu falei, esse ano o Fluminense vai galgar alguma coisa importante e grandiosa. Começou com o Carioca e passou pela Libertadores, que ainda não terminou, e se Deus quiser, a gente vai fechar com chave de ouro com o Mundial. Essa acho que todo mundo vai falar que foi o 5-1 do River. E eu estava embaixo da torcida do River, estava na Norte, que eu não consegui. O setor que eu geralmente fico na Sul. E eu fiquei ali embaixo da torcida do River, e eles apoiando. E quando começou o jogo, ninguém imaginava que seria um placar tão elástico. E aquilo para mim foi o jogo da Libertadores, na fase de grupos, né? E depois veio essa grande final, com a semifinal do Inter também, que esses foram os três grandes jogos do Fluminense. Cara, eu lembro muito, bem nítido na minha cabeça, quando a gente foi eliminado ano passado, né? E aí, aquela saída do Luiz Henrique, do nada, muita coisa acontecendo no Fluminense, mas eu sempre, acho que o Tricolor sempre teve essa esperança no fundo, né, de acreditar. E esse ano, eu pude acompanhar o Fluminense em todos os jogos aqui no Rio,
pelo menos, e em um jogo fora. E para mim, eu acho que essa vitória a gente se deu depois desse jogo contra o Inter. Porque eu acho que foi o pior jogo da temporada, foi o jogo mais difícil pro Flu. Apesar de ter ido para fora, ter jogado com grandes times, com grandes nomes, com títulos, acho que a maior dificuldade pro Fluminense foi o Inter. E lá, né, o empate aqui e a vitória lá, e me lembrou muito a Copa do Brasil do ano passado, que a gente perdeu também com um cenário muito parecido. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá e eu vi o Fluminense virar, eu vi aquele gol do John Kennedy entrando lá aos 37 lá do segundo tempo, eu vi a torcida levantando e apoiando o time, e eu acho que foi ali que a gente iniciou o processo da vitória. Então, você que foi no Beira-Rio, qual o seu sentimento lá, o que você viveu lá no Beira-Rio de emoção? Cara, foi difícil, foi uma viagem, eu fui de ônibus, foram 28 horas de viagem, cansativo pra caramba. E assim, a gente tinha a expectativa de ganhar, mas é 50% de chance sim, 50% de chance não, né? A gente tem que contar com a sorte, tem que contar com o momento dos jogadores. Graças a Deus a gente estava num momento muito bom, mas o Flu não faz um primeiro tempo muito bom. E aí a gente entra já no estádio naquela pressão, nós éramos um número muito menor, a torcida assim, totalmente apoiando, e aí quando o DJ lá da torcida deles coloca erga essa cabeça, mete o pé, a torcida abraçou aquela música de uma forma, tanto é que ficou, né, marcou o título, a história do título do Flu, e a gente começou a cantar, e aquilo parece que deu força, recarregou a bateria, porque eu estava muito cansada. Mas no segundo tempo, quando eu abaixo a cabeça assim, começo a chorar, tô vendo o Fluminense perdendo de 1-0, e a gente sabia que a gente tinha muito mais time para ganhar ali, e milagrosamente John Kennedy acha aquele gol. Eu acho que isso se repete aqui, né? E para mim faz, sei lá, acho que é o universo, Deus, o que vocês quer que vocês acreditem. Era um momento, era o nosso milagre acontecendo. E aí, aquele momento foi muito marcante para mim. Eu posso dizer que eu estava lá, eu senti, eu chorei, eu gritei, eu me emocionei. E eu vou contar essas histórias para os meus filhos, para os meus netos e para as próximas gerações de tricolores que virão aí. Foi muito frustrante pra gente, 22, sair do jeito que saímos pro Olímpia, ainda na pré-Libertadores, depois de fazer um jogaço aqui no Engenhão. Acho que aquela pré-semana ali com a venda do Luiz Henrique, aquilo acabou desestabilizando um pouco, não só o torcedor, mas a sintonia de torcedor com o time ali ficou um pouco abalada, e fizemos um jogo horroroso lá contra o Olímpia. Acabamos eliminados nos pênaltis. Mas eu vou te contar uma história bem engraçada, porque quando a gente sai daquele jogo do Olímpia ali no Engenhão, eu tive uma sensação de campeonato aquele dia. Só que eu não tinha certeza se seria ali, mas a verdade é que eu senti que estava muito próximo. Né? Não sei te explicar o motivo, mas na descida que a gente desceu cantando na rampa do Engenhão, me veio uma sensação de título da Libertadores. Acabou que não foi naquele ano, né? A gente foi eliminado logo na pré, mas acho que essa é uma construção. Há pouco tempo o Felipe Melo deu uma declaração dizendo que a Libertadores de 2023 acabou, começou na verdade naquela eliminação, né? De 2022. Pra gente, todo ano de Libertadores começava em 2008, né? A gente só lembra de 2008. Então, para os jogadores que lá estavam em 2022, acho que foi fundamental ali aquele aprendizado daquela eliminação para poder chegar mais fortalecido em 2023 e fazer uma campanha, se não perfeita, liberando a perfeição. É claro que são jogos muito difíceis, você joga na altitude, contra times emblemáticos como River, Boca, grandes campeões da Copa Libertadores, jogando fora de casa. Mas o Fluminense fez uma campanha muito além do esperado por qualquer tricolor. A gente, claro que sempre acha que vai ser campeão, mas foi um cenário de script perfeito para o Fluminense. Sem dúvida nenhuma, os 5-1 no River Plate. Muita gente fala que a gente já estava delirando ali, mas foi um jogo que o Fluminense só não foi perfeito porque tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. Mas vamos falar, também foi expulso o cara do River, mas você via ali desde o início que o Fluminense não perderia aquele jogo. E o Fluminense deu um verdadeiro espetáculo de futebol ali, com gols, com jogadas incríveis,
um time que atacou o tempo todo. Então, assim, foi um jogo sensacional que o Fluminense fez, acho que beirando quase a perfeição, mas futebol é difícil de você achar a perfeição, mas o jogo contra o River é emblemático nessa disputa. E o jogo contra o Olímpia também, a volta, é um grande jogo que o Fluminense faz. A gente ficava no grupo mais difícil, né? E a preocupação nossa era o Strongest, né? Que ia ser o fiel da balança. E essa era a preocupação nossa. E acabou que nós perdemos lá de 1-0 só, que foi interessante. Ganhamos do River de 5-1, perdemos do River lá de 2-0, que é normal, né? Ganhamos do Sport Cristal lá, que foi uma estreia fundamental aí, inclusive com o Marcelo, foi um jogo muito bom, poderíamos ter vencido até demais. E o ponto fraco foi a derrota, o empate para o Sport Cristal aqui, que é um jogo que ele ficou numa situação que se a gente perdesse para o Sport Cristal a gente era eliminado. Quer dizer, olha que situação, né? Mas tudo resultado dentro de uma normalidade. Você perder do Strongest lá de 1-0 é tranquilo, poderia ter perdido 6 aquele jogo, os caras perderam muito gol. Perder do River lá normal. Poderia ter empatado com o Sport Cristal lá, a gente não empatou, ganhou e acabou empatando aqui. O Fluminense classifica em primeiro lugar do grupo, né? A vitória contra o River, né? 5-1, uma vitória histórica, o River nunca tomou uma goleada desse tamanho. Aquilo marcou, né? A primeira fase foi incrível essa vitória. E depois o River ganhou lá, até se acovardando com o estádio lotado, fazendo cera e tudo. Arrumaram um gol de pênalti no final do jogo, mas assim... o destaque da primeira fase foi a goleada contra o River, que é histórica, né? O River nunca tomou uma goleada desse tamanho em Libertadores. Cada jogo teve uma peculiaridade diferente, né? O Argentino Júnior foi aquele aperto lá, Marcelo expulso, né? Aquela fatalidade. O Fluminense perdendo o jogo de 1-0, Fábio defendendo 2, 3 bolas, salvando o Fluminense de tomar 2, 3 gols. E aí o Fluminense é expulso o jogador, com a dificuldade, e aí Samuel Xavier acha um gol. O goleiro deles foi expulso, né? Numa saída de bola. Não foi em cima do nosso jogador, foi expulso. E aí já tinha substituído os jogadores, botou um jogador de linha no gol. E Samuel Xavier acabou fazendo um gol ali, achou um gol, né? Aí empate 1-1, que foi fundamental aí, porque o Fluminense poderia já ter perdido lá para o Argentino Júnior, porque o jogo estava muito difícil, o Fluminense não estava bem nesse jogo. E aí vem para o jogo no Maracanã, também muito difícil, teve situações de jogo e tal, e nós conseguimos uma vitória também, por 2-0, mas também Samuel Xavier, eu diria que a classificação do Samuel Xavier, né? E aí depois com o Olímpia, aí a gente resgatou aquelas derrotas em 2013, 2022, que fomos eliminados com o Olímpia lá no Defensor del Chaco, e dessa vez a gente conseguiu 2 vitórias aqui e lá, e com uma atuação muito boa, o Fluminense muito bem, então foi uma supremacia esse jogo. E depois o Inter, outra dificuldade, o Fluminense não tão bem, né, nos 2 jogos com muita dificuldade, lá no Beira-Rio, o Ener Valencia perdendo aí 3 gols, mas o Fluminense achou 2 gols ali no final do jogo, foi Deus, que eu costumo dizer que foi Deus, e nós classificamos para a final contra o Boca. E aí chega, né, essa Libertadores de 2023, né? 15 anos depois, a gente volta a jogar Libertadores, né? Não 15 anos depois de jogar Libertadores, mas 15 anos tendo a possibilidade de jogar, né, a Libertadores no Maracanã, numa final no Maracanã, né? Quando sai o sorteio, né, a gente já tinha sido eliminado ali em 2012, 2010 e tal, 2011, 12, 13, né? E 2022 a gente cai ali também na pré-Libertadores. E ali começa a virada do Fluminense, né? Quando a gente perde pro Olímpia pré-Libertadores, ali começa o título. É como se fosse em 2009, a gente lutando contra o rebaixamento, para 2010 a gente ser campeão. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A gente perde a Libertadores 2022 e ali se abre um elo entre jogadores, né, entre torcida, para que um 2023 seja mais forte, um 2023 seja mais competitivo para o Fluminense. E a gente começa a ver isso com a chegada do Marcelo, né? Quando a gente vai no Maracanã, a gente lota o Maracanã para receber, né? Eu fui inclusive no aeroporto, receber o Marcelo no aeroporto, mas quando a gente vai depois de novo no estádio, né, receber o Marcelo, né, um jogador com o nome que ele tem, com o peso que ele tem, né, e ver aquele clima de Maracanã, naquela chegada do Marcelo, a gente começa a ver alguma coisa diferente. A gente começa a ver que algo está diferente no Fluminense, né? Além de Arias, Cano, Keno, né, todo o elenco, né,
se formando para jogar essa Libertadores. A gente faz uma estreia muito boa, né? A gente faz uma fase de grupos assim boa até a segunda parte ali, né? Tem aquele último jogo que a gente fica tenso ali no Maracanã, né? Se o Fluminense vai passar, se a gente toma um gol a gente não passava, se a gente faz um gol a gente passa em primeiro, a gente é líder geral do grupo, né? Aquela tensão do 1-1 ali no jogo, né? Depois do jogo do River, que é um jogo emblemático, né? Que todo mundo estava esperando esse jogo, é o jogo dos jogos da Libertadores desse 2023, de Fluminense e River, né? Toda a mídia em cima, e o Fluminense vai dar 5 no River Plate, né? E essa mídia, ela fica atrás do Fluminense, né? Esperando, né, o erro do Fluminense até a final, né? Fase a fase, jogo a jogo, né? A gente vê aí, né, essa galera de repórter fazendo as reportagens sobre o Fluminense, falando mal do Fluminense, que o Fluminense não tem camisa, que o Fluminense não tem torcida, né, que quando o Fluminense pegar um time de torcida, um time de camisa, o Fluminense não vai passar. Quantos repórteres, quantos gente de mídia a gente viu falando isso aí, né, nessas redes grandes. Não vou nem citar nome que não precisa, mas todo mundo sabe. Então a gente vê também ali quando a gente chega contra o Inter, que o Inter já está classificado. O Inter já passou para as finais. A gente tem o melhor time, a gente tem o melhor goleiro, né? A soberba de todo mundo era muito grande, não nós. A gente estava alcançando essa área da humildade e foi levando isso até o final, né? De início com o controle do elenco, apesar da gente não aceitar muitas coisas que ele vinha fazendo, jogadores que eram contestados, ele colocando, mas ele tem o elenco na mão, então ele sabia o que estava fazendo. Jogo após jogo foi assim, né? Contra o Argentino Júnior, contra o Olímpia, né? O Olímpia que eliminou o nosso rival, a gente ganhou deles aqui, ganhou lá, não deixou nenhuma brecha para nada. E realmente, para mim, o jogo mais difícil foi o jogo contra o Inter. Os 2 jogos contra o Inter foram os jogos mais difíceis, apesar de a final ser um jogo tenso, mas assim, a gente tinha, na teoria a gente tinha um time mais forte, a gente tinha um time mais preparado para jogar essa final. E a semifinal foi um jogo parelho, foi um jogo muito parelho, onde até por muitas vezes o Inter ficou melhor que o Fluminense. Mas para mim o gol do título do Fluminense é o gol do Germancano no 2-2 aqui no Maracanã, né? Que a gente está com um jogador a menos quando o Xavier é expulso, e a gente joga com um jogador a menos ali o jogo todo, perdendo de 2-1, né? Eles querendo levar essa vantagem para o Sul, onde ia ficar muito difícil lá a gente reverter com vantagem deles. E é um escanteio onde o Nino cabeceia e sai um passe para o Cano fazer um gol meio que espírita ali, um gol por dentro do zagueiro, um chute que ninguém imaginava, um chute inimaginável. Ele pega e faz esse gol de empate e leva a gente de novo, bota a gente de novo na disputa da semifinal. E o jogo lá é um jogo inesquecível para muitos que foram, né, no estádio, e pra gente que ficou aqui vendo de casa, vendo daqui do Rio de Janeiro, assim, foi um jogo muito sofrido, né? O primeiro gol, uma falha do Fábio que a gente não costuma ver. O Fábio que tem feito uma temporada absurda, aí tem essa falha que a gente não costuma ver, tropeço no Nino, uma coisa assim bizarra que a gente nunca viu no futebol, um goleiro tropeçando no zagueiro, e sai esse 1-0 do Inter. E aquela sequência de gols perdidos do Valência, Ender Valência. Ali, cara, quando ele perde aquele segundo gol na cabeçada ali, eu falei, cara, a gente vai virar esse jogo, né? Ali eu comecei a acreditar. Quando ele começou a ser essa sessão de gols perdidos, perdendo um gol de cara a cara com o goleiro, perdendo uma bola chutada para fora, e quando ele dá aquela cabeçada que a bola não entra, eu falei, pô, a gente vai virar esse jogo, a gente vai ganhar. E aí não deu outra, né? O Kennedy empata e o Cano absurdamente de novo faz o segundo gol e a gente vai para a final.
eu acho que viver essa final foi antes do dia 4, na verdade, porque eu não dormi 2, 3 dias antes. Eu não consegui comer direito, eu não conseguia fazer nada senão pensar nesse grande dia. E aí no dia 4, eu acordei 5 horas da manhã, sem despertador, sem nada. Eu fui dormir 11 e pouca, meia-noite no dia anterior. Então assim, pra mim é muito pouco, né, o tempo que eu dormi. Não me sentia descansada nem pronta para ir para esse jogo, mas era o que eu tinha, né? Eu tava ali de corpo e alma vivendo cada segundo e a minha crise de ansiedade estava no auge. Eu lembro que quando eu acordei, eu acendi minha vela pro meu anjo da guarda e eu falei, é hoje. Eu já tinha feito todas as promessas possíveis, né? E falei, se não for para ser que não fosse nesse momento, sabe? Que a gente queria muito, a gente almejava muito esse título. Inclusive, em 2018, eu cheguei aí na Argentina, eu fui na Bombonera e eu tirei uma foto com a camisa do Fluminense dentro da Bombonera. E eu falei, cara, seria um sonho assistir uma final horrível. Seria um sonho assistir Boca e Fluminense aqui, né? E depois eu fiquei analisando, olhando a foto agora recentemente, eu falei assim, cara, por que não um sonho assistir na nossa casa, né? Ao invés de ir lá. Seria muito mais especial estar dentro de casa, viver esse momento, essa emoção junto da minha torcida e não na casa deles. E assim foi muito especial estar lá no Maracanã. Eu fui, não me arrependo de nada do que eu fiz, de ter ido a todos os jogos, de ter passado noites em claros. Eu acho que nada paga o que eu passei. Nada justifica tudo que eu fiz, faria tudo de novo. Acho que até agora eu não encontro palavras assim para definir de fato o que foi aquele dia, o que está sendo viver isso tudo com o Fluminense. Eu só tô torcendo agora que chegue o dia 12, né, pra gente poder ir lá comemorar dignamente com os nossos jogadores, porque até isso tentaram atrapalhar, né, a nossa festa. Tudo foi motivo, empecilhos aí para tanto a questão dos órgãos públicos, né, atrasarem a nossa vida, mas enfim, o Fluminense é grande, né, é gigante, a nossa torcida é gigante, então nada vai apagar o nosso brilho. Uma ansiedade danada, uma expectativa, uma angústia muito grande, uma certeza de que aquilo tudo que aconteceu ali não ia ser em vão, tudo que vinha acontecendo com o Fluminense até aquele momento não podia ser em vão, não tinha sentido o Boca Juniors vir no Maracanã, no palco onde a gente perdeu 2 finais sul-americanas, ser campeão, ganhar a 7ª taça, um clube onde a torcida, o povo argentino, de certa forma, é muito racista, o tempo todo fazendo gestos e tal, uma coisa que é muito feia. E com 6 títulos de Libertadores, aquela brigalhada, aquela coisa toda, aquela confusão que eles arrumam, e eles virem aqui para o Maracanã e o Fluminense, a torcida se mobilizou da maneira que se mobilizou, o sofrimento que tivemos aí durante anos, e de repente a gente perder. Assim, eu estava muito confiante e falei, se pega os meus vídeos, minhas entrevistas aí, eu falei várias vezes depois de Fluminense Internacional que ia ser 2-1, Fluminense muito sofrido, o primeiro gol do Cano e depois quem ia fazer o gol do título era o Urso. Se você pegar, são várias lives minhas, várias entrevistas, eu falei isso, quer dizer, foi uma leitura que eu tive, né? Porque eu falei o roteiro, né? 2-1, primeiro gol do Cano, segundo gol do Urso e um jogo sofrido. E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Pô, eu cheguei cedo no estádio, por volta de 1h, entendeu? Eu vim com os amigos, já estava ansioso já desde a noite passada, né? Ninguém praticamente dormiu. E a gente chegou no Maracanã muito cedo. E aí as horas parece que não passavam, né? Dava 1, dava 2, dava 3, 4. Aí quando chegou, na hora daquele momento dos jogadores entrar, aquela música, o hino nacional aí, cara, eu desabei, comecei a chorar. E você via, quando você olhava para o lado assim, você via as pessoas emocionadas, entendeu? E aí começou o jogo. Quando o Cano fez o gol, irmão, aí que eu desabei de verdade, cara. Aí a gente se abraçava, chorava, porque eu tava com muita fé, tava acreditando demais nesse título. E ali foi só o pontapé. Quando empatou o jogo, eu senti. Inclusive, depois do gol, durante o jogo, eu senti a torcida, parece que estava engasgada, não estava saindo aquele apoio. Quando fez o gol,
deu aquela carga, mas depois a gente ficou tenso. Parecia que o Maracanã estava, entendeu? Tava esperando alguma coisa, porque estava ressabiada de 2008, meio que não acreditando que aquilo ali era real. E aí, quando o John Kennedy fez o gol, o Boca empatou, a gente ficou meio tenso, a gente ficou pensando, eu fiquei pensando em 2008, muita gente do meu lado ficava, não é possível que a gente vai para os pênaltis. E aí, quando o John Kennedy fez aquele gol aos 98 minutos e 42 segundos que a bola entrou e explodiu o Maracanã, aí não, pô, aí a emoção foi total, a gente não sabia o que fazer, se gritava, se abraçava, e a galera chorando, pô, muita gente chorando, criança chorando, cara. E quem estava dentro do Maracanã foi emocionante demais. E no apito final, inclusive no apito final eu não me emocionei, eu gritava porque parecia que estava engasgado aquilo aí, que eu sou campeão da América, entendeu? Eu não chorava, porque eu já tinha chorado tudo, já tinha me emocionado tudo antes, nos gols, na entrada dos jogadores. E essa é a recordação que eu vou levar para sempre. 15 anos depois, né, no Maracanã de novo. Sem contar que tem essa trilha sonora que o Inter deu pra gente, né? O Inter deu pra gente essa trilha sonora. Né? A gente tá lá no estádio, a torcida tá lá no estádio e o DJ tentando abafar a torcida do Fluminense coloca uma música, um samba carioca que vingou até a final. E 15 anos depois, né, a gente começa a pensar, eu começo a pensar de novo, em 2008. Né? Essa semana, a semana pré-jogo da final foi uma semana terrível, assim, eu não dormi quase dia nenhum. Na véspera, então, foi horrível dormir. Assim, eu só lembrava das coisas. Eu sonhei com todos os cenários possíveis para esse jogo eu tinha sonhado. Eu sonhei com o Fluminense ganhando de 1-0. Eu sonhei com o Fluminense goleando de 4-1. Sonhei empatando, indo para os pênaltis, ganhando nos pênaltis, perdendo nos pênaltis. Sonhei deles ganhando o jogo. Então, assim, essa semana foram só sonhos sobre a final. Não sonhei nenhuma vez com placar de 2-1, mas sempre sonhando com possibilidades de vitória, empate, derrota, pênalti, etc e tal. Né? Então a véspera foi muito pesada, dormir lembrando de tudo isso. Né? E eu teve um fato curioso, né? Que eu fiquei falando a semana inteira, que eu levo o Seu Madruga sempre nos jogos decisivos. O Seu Madruga sempre vai comigo, dá sorte, está comigo desde 2010, naquela final do Brasileirão no Engenhão, e está sempre acompanhando comigo nos jogos decisivos. E aí para a final agora do Boca, já estava tudo preparado, deixei tudo esquematizado para que ia para o Maracanã, o que não ia, a camisa da sorte, o Seu Madruga da sorte, tudo separado. Entro no metrô com meus amigos, cadê o Seu Madruga? Aí aquilo me deu um desespero, mano, mas me deu uma agonia. E aí já estava perto, já estava na estação de triagem, já quase chegando no Maracanã, quando eu me dei conta que eu tinha esquecido o Seu Madruga. Aí eu falei, pô, volta ou não volta? Vou voltar, vou pegar o Seu Madruga, porque senão vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Aí a galera, porra, cara, não precisa, vai dar certo, fica tranquilo. Mas se você quiser voltar, até o amigo falou, se você quiser voltar, eu volto contigo, a gente vai lá rápido. Eu falei, pô, cara, não vai, não vamos na fé, Seu Madruga vai fazer a parte dele. Aí eu liguei pro meu filho, que não foi nesse jogo, foi o único jogo que ele não foi a final. Liguei pra ele e falei, ó, pega o Seu Madruga aí, assiste o jogo com o Seu Madruga, porque eu esqueci o Seu Madruga em cima da mesa. E foi isso, essa tensão, né, a entrada do Maracanã, né, toda essa ambientação ali dentro, sem saber direito o que podia acontecer, e aquela emoção contida há 15 anos, e quando sai o primeiro gol, já desabo, aquilo tudo que estava preso, já sai naquele momento, né, com o primeiro gol do Cano, e quando eles empatam, aquela sensação de, caralho, deu ruim, né? Vamos para os pênaltis de novo, e aí começa aquela coisa de Libertadores de 2008, tudo vinha à tona, né? Aquela sensação ruim, aquela angústia ruim, né? Que, meu Deus, não pode ir para pênalti de novo, a gente não vai resistir isso, não vai aguentar outro pênalti, perder 2 Libertadores no Maracanã, não é justo com a gente.
Os deuses do futebol não podem estar reservando isso pra gente. E aí todo mundo sabia, cara, que o Kennedy ele ia entrar, ele ia decidir esse jogo. E quando o Kennedy entra, a gente fala, ó, vamos esperar que o gol do Kennedy vai sair. E quando ele faz o segundo gol, é aquela loucura. Depois é aquela angústia para acabar o jogo, mas finalmente a gente conseguiu a glória eterna. Eu dizia no início do campeonato que todo mundo queria ganhar a Libertadores, né? Todo mundo, todos os times que entraram queriam ganhar a Libertadores, mas o Fluminense era o único que precisava. O Fluminense precisava ganhar essa Libertadores no Maracanã em 2023 para redimir, para exorcizar 2008. E essa história que eu posso contar, em 2015 eu tive uma doença muito grave, então quando eu passei por 2008, cheguei em 2015, achei que eu não poderia ver o meu time campeão na Libertadores. Eu fiquei entre a vida e a morte ali em 2015, em 2016 eu consegui dar a volta por cima, estou aqui até hoje. Então eu fiquei com essa angústia de, pô, não vou conseguir ver meu time ser campeão da Libertadores, não vou conseguir ver o Fluminense ser campeão da Libertadores. E tinha que ser de novo no Maracanã, numa final da Libertadores no Maracanã. E assim, foi épico, foi histórico. A gente já está aí praticamente há 2 semanas da final. Todos os dias eu ainda continuo vendo vídeos, vendo lances dos jogos e falando dessa final. E agora é Mundial de Clubes. A gente está aí, primeira vez no Mundial de Clubes. O que vier é alegria. A gente vai como franco atirador e quem sabe não podemos colher aí um mundialito. Cara, foi difícil. Começou na compra de ingresso, aquela loucura, 20 mil sócios, 70 mil sócios para 20 mil ingressos só. Mas graças a Deus eu pude estar lá e representando muitos amigos que não puderam, muitas pessoas queridas que não puderam estar lá. A ansiedade começa a bater já uma semana antes, acho que ninguém dormiu, ficou todo mundo meio doido da cabeça mesmo, sem dormir, sem comer direito, mas quando chega um dia antes, o estômago vai revirando, ninguém consegue pensar em mais nada, né? E aí a gente começa a ver a raiva, né, e a inveja dos outros times, porque as pessoas começam a dizer, o Fluminense não vai ganhar, os comentaristas começam a criticar o Flu, o Diniz, enfim. Mas a vitória trouxe uma responsabilidade grande, acho que para o Diniz, né? Consagrou o trabalho do Diniz, eu quero agradecer a ele também por trazer esse título para a gente, Mário Bittencourt, que foi um excepcional nos dando esse título, ficou marcado na história do Fluminense, a nossa história. E acho que a ficha está caindo ainda. Talvez no domingo, junto com os jogadores, isso fique mais claro na minha cabeça, mas eu ainda estou processando essa vitória ainda. Cara, é um misto de sensações, né? Primeiro eu volto lá atrás porque, como falei no começo, fisicamente meu pai não estava mais, né? Então a carga emocional já é muito grande porque eu só conseguia me lembrar dele, saber que ele estava comigo em 2008 fisicamente, dessa vez não estaria espiritualmente como esteve. Aí a gente vai começando a colar cargos, né, cara? Porque ao mesmo tempo que eu tinha muita confiança, muita certeza no título, quem viveu 2008 tinha uma ponta de medo, né? Então eu lembro que cheguei ao Maracanã muito cedo no sábado, assim que abri o portão já estava lá dentro, ajudando a colocar as bandeirinhas nas cadeiras. Fui vivendo cada momento, não tomei nenhum gole de cerveja porque eu queria assistir aquilo muito lúcido para ter memória de tudo, para poder vivenciar tudo daquilo da melhor maneira possível. Lembro de entrar, quando eu cruzei o portão, já lembro de ficar muito emocionado, chorando, por várias vezes dentro do estádio, enquanto a torcida do Boca já estava dentro do estádio, porque entraram logo primeiro, e eu vendo a torcida do Fluminense entrar nas arquibancadas, era uma emoção diferente. Aí vem a torcida, entra, festa, canto, o Fluminense faz 1-0 e é como se fosse uma premonição do que vai acontecer, aquela coisa muito concreta na sua cabeça, a gente vai ser campeão, mas aí vem o empate do Boca e com certeza, acho que em todo o tricolor, principalmente que estavam em 2008, aquela história veio à tona de novo. Mas em determinado momento do jogo, eu comecei a ter certeza de novo que nós não perderíamos. Comecei a incentivar as pessoas que estavam do meu lado, já cabisbaixas, querendo meio que entregar ponto.
a torcida foi inflamando novamente. E tem um detalhe muito grande, assim, porque eu acredito muito na espiritualidade. Como eu falei, eu tinha certeza que meu pai estava ali comigo. E pedi a Deus e meus guias que colocassem perto de mim um pai e um filho com as mesmas características, não físicas, mas de idade, de momento, que nem foi em 2008 e não foi diferente. Sentou um senhor com o seu filho à minha frente e no intervalo eu falei com eles da minha história com meu pai, eles choraram e eu falei para eles, nós vamos ser campeões hoje. E na hora que o Boca tinha empatado, eu olhei para esse senhor, ele estava confiante, o filho dele estava confiante. Foi ali que eu senti realmente que o Fluminense podia mudar aquela história ainda na prorrogação. E a gente, graças a Deus, teve essa reparação histórica da melhor forma possível, com um gol de um moleque de Xerém, com um gol do jeito que o Tricolor gosta, com uma partida do jeito que o Tricolor está acostumado, na reta final, com aquele quê de sofrimento, né, que a gente carrega também. Mas o Fluminense é isso, o Fluminense é diferente de tudo, né? Nelson falava muito bem, grandes são os outros, o Fluminense é gigante, então não há o que se pensar ou falar do Fluminense, porque o Fluminense é muito grande mesmo. Então a gente tem que só que agradecer, comemorar e torcer para que as coisas aconteçam aí da melhor maneira possível. Eu falei para os meus amigos, falo para todo mundo que vier agora é lucro, principalmente depois que aconteceu em 2008. Se a gente tiver que ser campeão mais de alguma coisa, vai ser maravilhoso, mas a gente cumpriu a nossa missão, que era vencer essa Libertadores, e da maneira que foi, aonde foi, contra quem foi, né? Podem falar de tudo, mas no Maracanã só tem um clube carioca campeão, que é o Fluminense. E vai demorar novamente para acontecer uma final da Libertadores no Maracanã. Então acho que tudo que aconteceu em 2008 a gente começa a entender que foi para que esse momento como dia 4 de novembro chegasse. Para que a gente pudesse não só ter a reparação, mas porque a gente pudesse se encontrar com nós mesmos, né? Para que a gente carregasse o coração de quem não estava no Maracanã junto com o nosso coração. Eu tenho certeza que eu carreguei o coração do meu pai, carreguei o coração de milhares de torcedores que não puderam ir para o Maracanã, ou por grana, ou por trabalho, ou por qualquer outro motivo, né? Mas cada tricolor ali carregou um coração diferente no peito, um coração que pulsava com a mesma vontade que era de ser campeão da Libertadores, e só poderia ser dessa forma, prestando conta com o Olímpia, prestando conta com o Inter, prestando conta com os deuses do futebol no Maracanã. E vamos por mais, se assim Deus permitir e quiser. O Fluminense tem a vocação para a eternidade. Tudo pode passar e o Fluminense não vai passar jamais. Então, tricolores vivos e mortos estavam ali dentro. E, mais uma vez, repetindo o Nelson, o Fluminense não é grande, o Fluminense é gigante. Ninguém tem esse direito! Ninguém treina
Fluminense. Ninguém zona mais do Fluminense. Ninguém tem mais fé no Fluminense. Tá toda a família aqui. Tá toda a nossa família aqui. Então na hora que der um carrinho, lembra do filho, da filha, da esposa. Lembra! A gente tá jogando por nós, nessa cacetada de gente que tá aí. E mais do que tudo, pela nossa família e pelo nosso sonho de criança. Nós vamos fazer uma coisa que ninguém fez. Os outros chegaram na final. Nós vamos ser campeões. É diferente. Nós seremos campeões. Sabe como? Correndo pra caramba, lutando pra caramba e sendo a família Fluminense. É isso aí! Rapaziada, satisfação tá com vocês. Caraca, tenho certeza, rapaziada, que é o propósito de Deus a gente tá aqui. Porque muita coisa fluiu fora daqui para que cada um tivesse aqui. É sobrenatural, rapaziada. Mas nós temos que fazer o natural lá dentro. É isso aí, quer correr, quer lutar, quer se entregar pelo companheiro. É família, é vitória. Vamos, caralho! Não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. O bagulho tá. Quando eu falo pra fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu. Afinal é questão de honra. O gol é meu. É meu. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos. E hoje a gente está com ela aqui, né? Uma taça que hoje é tão almejada pelos clubes, já de pelo menos uns 20 anos para cá, né? É uma taça muito almejada pelos clubes e cada ano que passa mais, né? Virou uma fixação e hoje essa fixação virou realidade. Então agora você fica mais leve para conquistar outras Libertadores, outras competições, a pressão diminui. O trabalho tem que continuar competitivo, tem que continuar com o time forte para buscar novas conquistas, mas a pressão é diferente. A pressão é diferente. Entendeu? Então, hoje a gente tem ela aqui, com a gente aqui, essa taça aí da Libertadores. O torcedor do Fluminense está bem feliz.
acredita sempre alcança, né? Então, para nunca deixar de sonhar, nunca deixar de acreditar, de apoiar, né? Às vezes a gente está cansado, não quer ir pro estádio, mas como é importante estar ali, como é importante esse apoio, esse elo entre torcida e jogador, né? E time. Então, acho que é para falar para ela que deu certo, que não precisava sofrer tanto, brigar tanto com os adversários por não ter esse título, porque tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito e o momento chegou. Talvez como a Gabi de 2008 não conseguiu estar no Maracanã, esse título veio agora para a Gabi de 2023 estar vivendo toda essa história. Maravilhoso. Campeão 2023, que vem é 2024 agora. Uma das maiores injustiças do futebol que eu já vi foi aquele título perdido pelo Fluminense nos pênaltis. Muito por culpa da arbitragem. Mas é isso, acreditar sempre, ter fé. Como diz aqui, ó, tem até vou até mostrar pra você, ó. Tem isso aqui, ó. Fé. E aí aproveitar que o nosso técnico é o Fernando Diniz, né? Fernando Diniz. Acreditar sempre, porque o mundo dá voltas. E como deu agora, e somos campeões da América. Campeões aqui, ó. Vou tapar isso aqui. Vou tapar o time aqui do aterro. Seremos agora no mundo. Eu quero agora do mundo. Eu quero estar aqui com as duas aqui, ó. Uma do lado do outro, ó. Printa aí, ó. Vou botar outra taça aqui do lado, se Deus quiser. Como diz a música do Bernini, do Xande, do Carlinhos Madureira, tá escrito, estava escrito. E esse é um outro fator muito bacana, porque o coletivo foi tão grande que em meio a inúmeras músicas que poderiam nos embalar no título, é claro que o Vamos Tricolores, chegou a hora de ganhar a Libertadores, foi o hit durante a competição, mas o samba tá escrito, é que deu o tom da nossa vitória. Então acho que isso foi muito importante pra gente. Mas aí veio o imponderável, como tudo que acontece no Fluminense é assim, e veio uma música de um grande tricolor, que é o Bernini, e embala essa reta final, né? Eu vi numa entrevista que foi o DJ lá no Beira-Rio que colocou a música. Então ele deu esse gás pra gente e foi lindo demais quando acabou o jogo, a torcida cantando a música. E eu coloco essa música como a grande virada do Fluminense. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge à luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar, chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, só colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai ganhar, sua hora vai chegar. Tamo junto, salve o Fluminense. Essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, manda
tristeza embora. Pega essa cabeça, mete pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Dia do sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete pé e vai na fé. Os caras merecem, nós merecemos, essa torcida merece.